já que de bio voltou, para nós darmos continuidade à revisão do segundo bimestre. E agora nós vamos falar sobre a bioenergética. A bioenergética é o ramo da biologia que estuda o metabolismo energético da célula, ou seja, os processos que envolvem transformações de energia. Antes de falar sobre eles, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, que a glicose é o principal combustível utilizado pelos seres vivos, né? A quebra desse açúcar vai liberar a energia que está contida nas suas ligações químicas. Nós temos processo onde há produção de glicose, é o caso da fotossíntese e da quimiossíntese. Essa produção é feita a partir de compostos inorgânicos, e temos também processos de quebra dessa glicose, que são a respiração celular e a fermentação. As reações do metabolismo, né, essas reações químicas, elas ocorrem nas nossas células visando a manutenção da vida de um organismo. E elas podem ser divididas em dois conjuntos de reações. As reações que a gente chama de exergônicas, ou reações do catabolismo, onde nós temos a liberação de energia para o trabalho celular. Isso é feito pela degradação de nutrientes orgânicos. É o caso da fermentação e da respiração aeróbica. E temos as reações endergônicas, ou reações anabólicas, né? São reações onde ocorre a absorção da energia, que é aplicada então ao funcionamento das células. Isso ocorre com a produção de componentes, né? Compostos orgânicos como a glicose. O exemplo que nós temos é a fotossíntese e a quimiossíntese. Aqui embaixo eu coloquei uma observação para vocês não esquecerem o seguinte, que tanto a energia liberada, seja pelo processo respiratório ou fermentativo, ela nunca é usada de maneira imediata. Essa energia ela vai ser armazenada em moléculas de ATP para posterior utilização. Então, a quebra das ligações químicas existentes nessa adenosina trifosfato é que vão permitir a utilização para as atividades celulares. Daqui a pouco a gente vê como é que é constituída a molécula de ATP. Reações exotérmicas. A primeira que a gente vai falar é sobre a fermentação, que é um processo de oxidação incompleta da glicose, sem a utilização de oxigênio. Como essa degradação é incompleta, a gente vai ter uma produção menor de moléculas de ATP. Temos dois tipos básicos, a fermentação lática e a fermentação alcoólica. A fermentação lática, ela é realizada por bactérias, né, as células do nosso tecido muscular, é realizada também por protozoários e por fungos. E ela tem como produto final o ácido lático. Então, voltando à questão da nossa musculatura, né? Que é um dos exemplos de onde ocorre essa fermentação lática. Às vezes a nossa musculatura ela é sobrecarregada, né, numa atividade física muito intensa, e começa a faltar oxigênio para a realização da mesma. E aí o que vai acontecer? Os nossos músculos vão passar a utilizar um processo anaeróbico, que é essa fermentação lática. Só que o produto final, que é o ácido lático, ele se acumula nos músculos e vai causar as câimbras. O segundo tipo de fermentação é a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, né, onde o produto final é o álcool, eu tenho esse processo sendo utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, porque o produto final é o etanol, e ela é realizada por bactérias e por leveduras. A respiração celular é um processo que vai ter um rendimento energético muito maior. Nós vamos ter a produção de 38 moléculas de ATP, e a quebra, né, dessa glicose na presença de oxigênio vai liberar uma grande quantidade de energia. Essa energia é tão grande que ela precisa ser feita de maneira gradual, de forma a não colocar em risco a célula. E essa energia liberada, então, é armazenada na molécula de adenosina trifosfato, o ATP, que a gente vê aqui a constituição, né? A adenina, o açúcar que é a ribose, e 3 grupamentos fosfatos. A
Aqui eu coloquei uma equação bem simplificada do processo da respiração celular, onde a gente observa que a glicose é oxidada. Com isso a gente tem a produção de gás carbônico, de água e a liberação de energia que vai ser utilizada na atividade celular. Essa respiração ocorre em 3 etapas. Uma etapa ocorre ainda no citoplasma, que é a glicólise. Nessa primeira etapa a gente vai ter uma quebra da molécula de glicose, que seria como o combustível para dar início ao processo. Logo em seguida nós temos outras 2 etapas, mas essas já ocorrem na mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular. A primeira delas é o ciclo de Krebs. Nessa etapa, que ocorre na matriz mitocondrial, nós temos a produção de 2 moléculas de ATP. Também vão ser produzidos o NAD, o FAD e gás carbônico. A segunda etapa, que é a cadeia que ocorre dentro da mitocôndria, né, é a cadeia respiratória. Vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Aqui eu já tenho uma produção maior de ATP. São entre 32 a 34 moléculas de ATP. Aqui, novamente, aquela equação bem simplificada, mostrando a glicose sendo queimada na presença de oxigênio e o saldo energético final de 38 moléculas de ATP. Nessa outra imagem a gente também vê, só para a gente ter ideia do local de ocorrência de cada uma das etapas, a glicólise no citoplasma, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória na organela que é a central energética da célula, que é a mitocôndria. Reações endotérmicas agora. A primeira que a gente está falando é sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um processo de transformação da energia luminosa em matéria orgânica. Ela é realizada pelos seres autotróficos, né? São aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento a partir desses compostos inorgânicos, né? Bem simples. É o caso das plantas, das cianobactérias e dos protistas. Aqui eu mostro uma equação simples desse processo fotossintético. Então a planta vai utilizar gás carbônico, que ela retira do ar, a água, que vai estar misturada aos sais minerais, que ela absorve do solo. Então ela absorve a luz solar com auxílio do pigmento clorofila, forma glicose e oxigênio, que ela libera para a atmosfera. O processo fotossintético ocorre em 2 etapas. Uma etapa que é a etapa fotoquímica ou fase clara, porque ela depende diretamente da energia solar. Essa vai gerar produtos como o ATP, vai produzir elétrons, né, que vão ser transportados pelo NAD, pH2, e também o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. A segunda fase é a fase que corresponde às reações de escuro, né, a fase enzimática, que ocorre no estroma. A fase fotoquímica ocorre nos tilacoides. Vocês podem observar aqui a estrutura, né, o corte de um cloroplasto. Nessa fase enzimática, há consumo de gás carbônico, de ATP e de NADPH2. O produto final é a glicose. Existem alguns fatores que vão influenciar na taxa fotossintética, né? Um deles é a variação de temperatura, já que a temperatura muito alta pode desnaturar enzimas e prejudicar esse processo fotossintético. Um segundo fator que influencia é a concentração de gás carbônico. Então, a partir de uma certa quantidade máxima, ocorre a saturação e a taxa de fotossíntese ela vai se estabilizar. A quimiossíntese é bem semelhante à fotossíntese, só que agora a energia que é utilizada não é a energia solar, e sim a energia que é liberada da oxidação de substâncias inorgânicas que vão estar presentes ou no solo ou na água. Então a gente vê aqui, ó, substâncias inorgânicas sendo oxidadas,
liberando subprodutos e também energia. E essa energia, então, utilizada para a produção de substâncias orgânicas. Aqui eu quis mostrar um esquema, né, de um mapa mental de resumo, né, comparando os dois processos, né, então a fotossíntese realizada por algas, cianobactérias, plantas e alguns protozoários, ela vai depender da energia luminosa do Sol, né, então ela é realizada pelos seres autotróficos ou produtores. Já a quimiossíntese, que é realizada por bactérias, a energia utilizada é energia que é química, né, proveniente das reações de oxidação de compostos inorgânicos. E por fim, eu botei essas duas imagens para a gente entender, né, que o processo de fotossíntese e respiração celular são processos que são antagônicos, né? Então a gente pode observar aquilo que são os reagentes da respiração celular, é aquilo que é produzido, né? São os produtos da fotossíntese. E o que é reagente na fotossíntese é produto da respiração celular, ou seja, aquilo que é produzido na fotossíntese é utilizado na respiração e vice-versa. Aqui a gente consegue observar a organela que é responsável pela fotossíntese, que são os cloroplastos, e aqui a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular. Aqui a gente também observa essa questão daquilo que é utilizado, que é produzido por uma, é utilizado pela outra, tá bom? Acabamos então o nosso conteúdo do segundo bimestre. Esperem para o próximo vídeo. Beijos, até breve.